Primeiramente vai colocar no tirante rosqueado a arruela de alumínio, depois a arruela cônica e depois, posteriormente, a arruela rosqueada. É um conjunto que trabalha junto. Posteriormente, encaixe a bobina. Do outro lado, o mesmo procedimento. Arruela de alumínio, arruela cônica, porém deste lado você coloca uma mola para facilitar a pressão. E por último vem a arruela rosqueada. Assim está montada a bobina. Agora vamos colocar as duas bobinas na máquina. Você retire a tampa, ela é totalmente de encaixe. Essa também de encaixe. Vamos pôr a bobina. Sempre a posição da bobina, esse lado que fica encostado na bobina é o lado da cola. O lado de fora é o que vai ficar apoiado nas barras de aquecimento. Encaixe ela nos suportes dela. Esse tubo é justamente para ajudar a deslizar o plástico. Pegamos a outra bobina, da mesma forma, sempre o lado de fora apoiando na barra de aquecimento. Essa bobina será passada nesse primeiro tirante rotativo. Encaixa. E trespasse os dois plásticos. Importante sempre frisar se as bobinas estão bem encaixadas. Após os plásticos trespassados, você liga a máquina à energia elétrica. Sempre importante conferir a voltagem da máquina quanto à energia elétrica. Acione a chave geral. Todas as vezes que for usar as duas bobinas, confere se essa chave tem que estar ligada, porque ela desliga a resistência inferior para uma bobina, uma face só. Como é as duas, vamos deixar ela ligada. Do seu lado esquerdo tem um manípulo que trabalha uma face ou duas faces. Sempre ao iniciar ele tem que estar em duas faces. Do lado direito tem outro manípulo para descanso e trabalho. A utilização dele, o funcionamento dele é, ao pôr ele descanso, ele abre o cilindro de borracha. E ao você pôr ele no trabalho, ele fecha esses cilindros. Então nós já trespassamos os plásticos. A gente vamos pôr o manípulo na posição trabalho e introduzir o plástico na máquina. Vamos usar este introdutor para efetuar isso. Ele vai sair na parte traseira . É sempre importante, a hora que for pôr a máquina no descanso, que é para poder parar de puxar a laminação, sempre deixar uma folha entre os rolos. Isso é a proteção da máquina dos seus cilindros. Aí vamos pôr a máquina na posição trabalho, descanso, para poder parar de puxar. Como podem ver, ela parou.
Agora vamos fazer o alinhamento das duas bobinas. O plástico, tanto superior quanto inferior, tem que estar bem alinhados. Para isso vamos utilizar as argoelas rosqueadas para poder igualar. Vou puxar um pouco de plástico para poder igualando elas. Após alinhar as bobinas que estão alinhadas, podemos colocar as bandejas para utilizar a máquina. Pronto, sua máquina está pronta para o trabalho. Para começar a laminação, você regula o manjeador de acordo com o que você necessita. Põe o manípulo na posição trabalho e vai começar a puxar a laminação. A temperatura da máquina já vem pré-regulada de fábrica, então sempre na primeira laminação é bom você fazer um teste para ver se ela está de acordo. Então, como foi dito, para testar a temperatura, você lamina uma folha, retira essa folha e dá uma refilada nela. Sempre tem que refilar para poder fazer o teste. Aí você vai pegar e tentar ver se você descola. Se não descolou, ficou firme, é sinal que a temperatura está correta. Se você pegar alguma parte que tem um plástico, com certeza você vai conseguir remover o BOPP. Mas, então, por isso que você deve refilar antes de fazer o teste. Então, selou, ficou bem fixa, ótimo, a temperatura está correta. Se caso soltar, depois de refilado, ela soltar a película, você vai vir aqui e aumentar a temperatura. É coisa mínima. Como está aqui no 100 graus, você vai rodar pouco. Por quê? O BOPP é muito fino, qualquer 5, 3 graus que você aumentar já dá diferença na temperatura. Como a folha está parada no meio, você vai pôr o manípulo em posição trabalho para começar a laminação. Como pode ver, é simples, tem alta produção diária. Então, o que recomendo sempre ao colocar a bobina, nunca inverter a posição para que na hora do aquecimento ela não colar na barra de aquecimento. Segundo, sempre conferir a voltagem da máquina antes de ligá-la à rede elétrica. E também, toda vez que for preparar a plastificação para a laminação, sempre tem que deixar uma folha como descanso para proteger os cilindros, para evitar qualquer dano. Como foi visto, vou colocar essa folha, venho no manípulo e coloco na posição descanso. Assim vou parar a folha sempre. É obrigatoriamente deixar essa folha entre os cilindros. Na parte traseira está as suas laminações. Agora é somente refilar e você já tem seu material laminado. Para a laminação, somente em uma face. Coloque a bobina superior, com a máquina ainda fria. Você desliga a chave inferior, porque você vai eliminar as resistências de baixo. Você tem 50% de economia na energia. Pega o introdutor, ligue a chave geral, põe o manípulo na posição trabalho para que possa puxar
laminação. Ao sair na parte traseira, você coloca uma folha para parar entre os rolos. Importante, para a laminação em uma face, a folha sempre tem que ser maior do que a bobina. Aí você põe o manipulo na posição descanso para parar a folha. Aí você retire o seu introdutor e pode repor as tampas. Após ter colocado a tampa superior, a tampa inferior, você vem do lado esquerdo da máquina e coloca o manipulo na posição de uma face. A finalidade dele é para que possa desempenar a plastificação. Agora voltando, colocaremos o manipulo na posição trabalho para que possa começar a puxar a laminação. Sempre colocando uma folha apoiada na anterior, para que a cola do POPP não venha pegar no cilindro de borracha. Então as folhas têm que entrar sempre encostadas uma na outra. E sempre lembrando que hora que for parar a máquina, sempre parar com uma folha entre os rolos para continuar protegendo o seu cilindro. Vamos colocar o manipulo na posição descanso, onde vai parar de puxar a laminação, e vamos tirar aquelas que foram feitas anteriormente. Está aí o material laminado em uma face.